Estamos começando a live. É isso, Vanderlei? Acho que sim. Deixa eu dar uma olhadinha no Face aqui. Já Certo. está. Estamos no ar, sim. Boa noite, pessoal. Pessoal que acompanha a nossa página aqui, Vanderlei Lerme na Agro. Hoje nós vamos fazer uma live especial com a advogada do agronegócio, a Janice Mu. Nós vamos conversar com ela sobre a questão de prorrogação das dívidas rurais. Uma live bem importante para os nossos amigos produtores. Então, você que está aí é produtor, preste atenção. Se você tiver dúvidas, pode comentar aqui que a gente vai responder também. Pode botar nos grupos também o link da nossa live, né, para o pessoal acompanhar também. Janice, muito boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com o pessoal aqui. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos os seguidores do Vanderlei também. Ele me comentou que a grande maioria são agricultores e, por isso, um dos principais motivos por aceitar o convite. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre prorrogação de dívidas, os casos de prorrogação de dívidas, requisitos para conseguir essa prorrogação de dívida. Então, me coloco à disposição para perguntas, porque o que eu trago aqui talvez não atenda especificamente a dúvida de todos, mas vai ser um apanhado geral dos principais requisitos e em que casos pode ser prorrogado. Então, Isso vamos aí. começar. Claro que cada produtor vai ter um cultivo diferente, uma atividade diferente na propriedade, né? Mas o tema em si ele vale para todos. E aí, dentro de cada setor específico de produção, aí cada produtor tem que ver os detalhes para cada um. Mas deixamos aí aberto quem quer fazer perguntas. Janice, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Qual é a tua especialidade? É o agronegócio? Por que tu resolveu trabalhar com o direito voltado para o agronegócio? E hoje, quais são as principais questões aí que você trabalha? Certo. Meu nome é Janice Moore, eu sou natural de Alecrim, que fica na região noroeste do estado também. Sou filha de agricultores, meus pais trabalharam no campo e eu vim embora para Caxias do Sul exatamente para estudar. O porquê que eu resolvi me formar em direito, buscar a OAB e me especializar no direito do agronegócio? Justamente por essa questão de frustração de safra, dificuldade em conseguir renegociar, e advogados têm pouco conhecimento da área, o banco tem conhecimento, mas não repassa, e quem no final sofre são os agricultores. E por causa dessa questão também, o meu pai acabou perdendo terras para o banco por não conseguir uma renegociação e não conseguir pagar a dívida. Então, acabou entregando terras para quitar essa dívida, então. Fiz uma pós-graduação totalmente voltada para o direito do agronegócio. Estou fazendo mais uma especialização em alongamento de dívidas e tenho mais uma que é específica para a execução rural, já quando está na fase lá de penhora, quando já está na fase de hipotecar a terra, em fins de tomar posse da terra. Então, tem toda a questão moral, que eu tenho um vínculo com a terra mesmo e me preocupo, porque o agricultor ele tem direito, só que, por vezes, o agricultor não sabe. Alguns advogados até atuam na área, mas não têm o conhecimento específico de Pronaf, de Pronamp, de taxa de juro diferenciada, de vencimento diferenciado, de que não pode a dívida vencer antes do final da colheita. Então, são detalhes que só quem conhece o agro sabe repassar, né? Então, o meu dodói, digamos assim, o porquê me especializei nessa área. Então, por vezes o agricultor não sabe. Estava aqui conferindo o áudio. Tá saindo muito Tá. bem. Tá É saindo? exatamente isso.
a gente vê, trabalha na agricultura também, já tive caso de pedir renegociação de dívidas e eu consegui fazer uma renegociação de dívida lá no passado, né, que me ajudou bastante numa situação. E a gente tem, assim, o principal patrimônio do produtor é a terra. E, Sim, geralmente, quando ele faz um financiamento de mais longo prazo, a garantia do financiamento é a terra, é o imóvel, né? Então, isso preocupa em situações como nós estamos no nosso estado aí, com seguidas frustrações de safra, né? Isso deixa o pessoal com bastante preocupado. medo de perder o bem deles, que é a terra, né? Então, é importante a gente ter e a gente mostrar para o produtor que existe uma pessoa específica, um advogado que tenha formação para isso, que tenha o conhecimento para auxiliar ele dentro desse momento de dificuldade, né? Sim, Vamos começar com o nosso assunto de prorrogação de dívidas. certo. Fala um pouquinho, o que tem na legislação, qual que é o momento em que o produtor tem o direito de fazer esse pedido de prorrogação de uma dívida. Certo? Para ser resguardado pelas leis, tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. O primeiro, precisa haver uma frustração de safra. Não adianta só o agricultor não ter conseguido honrar a sua dívida, mas precisa haver uma frustração de safra. Na região noroeste, os principais exemplos são seca, que vem de secas severas durante vários anos, e agora eu estava conversando com o agricultor hoje à tarde, ali de Tuparendi, e ele estava me dizendo que o problema agora é a chuva, que ele não conseguiu finalizar a colheita do soja por causa da chuva. Então, requisito número 1, frustração de safra. Quando o agricultor pegou o empréstimo e ele plantou dentro da janela de zoneamento, que existe a janela de zoneamento ainda, que ele precisa plantar dentro dessa janela de zoneamento, ele fez tudo certinho. Não conseguiu colher dentro daquele planejamento, daquele projeto que ele apresentou para o banco, para pegar o empréstimo, que ele colheria, por exemplo, soja a 50 sacas por hectare, 60 quando bem bom. Não conseguiu. Houve a frustração de safra, da colheita. 15 dias antes do vencimento, ele precisa notificar o banco. Por exemplo, a dívida vence no dia 30 de maio. Até 15 dias antes, ele precisa notificar o banco. Não consegui colher, leva o laudo já do comprovante de frustração de safra e notifica o banco. Normalmente, o banco não aceita, a gente sabe disso. Então, mas o passo número 1 é esse: frustração de safra, laudo de frustração de safra, apresenta para o banco, para comprovar a necessidade da prorrogação da dívida. Aí, digamos que não conseguiu, parte-se então para um estudo junto ao laudo de frustração de safra, junto com o laudo de capacidade de pagamento, que é elaborado por um agrônomo também. Apresentou no banco, explicando que ele não conseguiu pagar porque teve a frustração de safra, e com esse laudo de capacidade de pagamento, ele consegue dizer para o banco: olha, não consegui pagar agora, não vou conseguir pagar ano que vem, eu preciso 1 ano de carência, preciso 2 anos de carência, não adianta me cobrar, eu não vou conseguir. Só que isso precisa ser comprovado através de laudo. Então, o banco negando, a gente entra com uma ação judicial. A gente apresenta para o juiz. Claro, aí existem todas as leis que o advogado vai saber fundamentar, mas os documentos básicos são esses dois: laudo de frustração de safra e o laudo de capacidade de pagamento. Com esses dois documentos, a gente consegue demonstrar que o agricultor ele quer pagar, ele está de boa fé, ele notificou o banco, e ele está respaldado por leis. No entanto, o banco não deu essa oportunidade para o agricultor. Então,
e ainda tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça afirmando que o banco, diante dessas comprovações, o banco não tem a opção de dizer vou prorrogar ou não. Se o agricultor tem os requisitos, o banco é obrigado a prorrogar. Isso a frustração de safra, isso vale, por exemplo, o produtor numa determinada região deu um temporal, um vendaval, derrubou a lavoura de milho ou deu um granizo e foi localizado, vale ou só entra no critério, vamos dizer assim, se tiver uma região atingida, se tiver a decreto de estado de situação de calamidade ou emergência ou emergência? coisa assim dos municípios. O estado de calamidade ou decreto de estado de emergência, a gente usa porque favorece. Mas o documento principal é o laudo do engenheiro agrônomo. Então, se, por exemplo, teve um vendaval, um granizo que derrubou o milho do Vanderlei e não derrubou o milho do Pedro, que é vizinho, o engenheiro vai saber dizer isso. Então, claro que a gente anexa fotos junto com o laudo. E normalmente sai matéria no jornal, sai reportagem, sim, tudo isso a gente anexa como prova. Então, tem que provar que realmente precisa provar que houve a frustração de safra. E é tão individual isso que, por exemplo, por que alguns conseguem e alguns não, agricultores? Porque é individual de cada um. Entendeu? Então, se entende que eu colhi e o meu vizinho não colheu. Agora, não pode ser, por exemplo, meu vizinho ou eu não colhi porque eu não fiz o manejo correto, que eu não apliquei o veneno, não apliquei fungicida, enfim, eu não tenho muito conhecimento técnico desse manejo. Mas não pode ser realmente por uma intempérie climática, no caso, exatamente, né? Exatamente. Aqui tem uma pergunta interessante. Para pedir essa prorrogação, precisa ter encaminhado o Proagro? Ou necessariamente não? O Proagro, veja bem, a natureza jurídica do Proagro, quando o agricultor consegue o Proagro, o próprio Proagro paga o financiamento. É isso, né? Tu vê que não faz sentido prorrogar uma dívida que o próprio Proagro pagou. Então, entendeu? Quem ganha Proagro não tem dívida. Não tem, não consegue. Não tem dívida daí, entendeu? Tá, certo? Esclarecido, então. Já, então. Qual é o tipo de dívida rural que pode ser prorrogada? O que entra nessas prorrogações? Todas as dívidas que vêm de crédito rural, destinação agrícola. Por exemplo, tem os créditos rurais que é para fim de investimento, por exemplo, para construção de galpões, de maquinário agrícola, de sementes, tem até o pessoal que produz mudas em estufa, tem para a única tem que ser para investimento, para o agronegócio, voltado para o agronegócio, para o crédito rural. Vale o custeio de lavoura, por exemplo, né? Quem fez para a lavoura, ou se fez investimento, maquinário, fez um galpão, fez uma recuperação de solo, alguma coisa assim. Aqui, falando de investimento, destina-se a aplicação em bens, serviços, cujo desfrute se estende por vários períodos de produção. Então, esse seria o investimento, né? Então, que é um bem durável. Então, se destina a isso também. E quando o produtor consegue ou vai atrás e pedir a prorrogação, como é que funciona essa prorrogação na prática? A parcela do ano da frustração de safra, ela é dividida nas demais? Ela é jogada no final? Ou isso é uma negociação do produtor com o banco? Na verdade, através do laudo de capacidade de pagamento, a gente vai demonstrar, primeiramente para o banco, se ele não aceitar, a gente demonstra para o juiz.
que, por exemplo, digamos que vem frustração seguida, como é o caso do Rio Grande do Sul, que vem enfrentando frustrações de safra desde 2021. Não adianta o juiz estipular que vai pagar daqui a 6 meses, se no laudo diz que realmente não tem como. Então, a gente consegue carência de 1 ano, 2 anos, que fica sem pagar, até ele se recuperar, porque além da dívida para pagar, ele precisa também para comer, o agricultor. Sim. Então... E plantar de novo, né? E plantar de novo, tudo Continuar isso o trabalho precisa... dele. tudo isso precisa ser demonstrado. Então, a depender do caso, a gente consegue a carência, tipo, fica 1 ano, 2 anos sem pagar. Depois, quando começa a pagar, mantém a mesma taxa de juro, com a mesma data de vencimento, com as mesmas cláusulas do contrato original. E é ali que o banco se aproveita quando ele concede a renegociação. Ele aplica outra taxa de juro. Ele não aplica a taxa de juro inicial, aquela primeira lá, que é do crédito rural. Ele extrapola a taxa de juro, ele faz capitalização mensal, então aí vira uma bola de neve, né? E na verdade, quando... Pode falar. Esses dias, num grupo nosso de produtores, né, tinha gente comentando que foi atrás tentar buscar a negociação Claro. E ganhou como oferta, então, pegar essa parcela e dividir nos anos seguintes, mas com a taxa de juro normal de 1,5%, 2% ao mês. Então, isso é bem um comum. valor que, quando vê o produtor precisa fazer 1 ano, precisa fazer o segundo, daqui a pouco ele não tem mais, ele não consegue mais pagar o juro em cima, né? E isso Sim. vai rolando, rolando. Isso é tão... Porque quando o banco ele opera crédito rural, porque é uma verba que vem do governo federal. Esse dinheiro não é daquele banco, é uma verba que vem do governo federal. Então, aquele banco que opera esse crédito rural, ele é vinculado a normas do Banco Central. Então, por exemplo, pode operar, mas a taxa de juro é essa, ela já vem taxada. Então, o banco ele não poderia, a princípio, mudar a taxa de juro, mas a gente sabe que muda. Então, é aí que entra o trabalho do advogado mesmo. E, às vezes, o agricultor, se ele tiver conhecimento, né? Então, Sim. esse seria o ideal, né? Existe a cartilha, tem disponível na internet a própria cartilha do crédito rural, lá tem todas as informações, quando pode pedir prorrogação, enfim, né? É um material que é interessante o produtor procurar, baixar, ler, para ter a informação, para ele ter o básico da informação, né? Sim. Para ele poder também, na hora. Sempre digo assim: a gente, quando vai no banco, a gente não pode ir pedir. Vamos dizer assim, o que seria melhor? A gente tem que já ter um conhecimento e ir no banco pedindo, eu quero isso aqui, né? Eu quero tentar esse tipo de coisa. Tu tem que ir lá já sabendo mais ou menos o que tu quer, como que funciona, que aí tu vai conseguir ter uma negociação um pouco melhor, né? Esse seria o ideal, né? Nós estávamos conversando antes um pouco. Pode falar. Posso te interromper? Eu não Pode. anotei aqui, mas me ocorreu agora. Não sei se é comum na tua região ali, na região noroeste, mas eu lembro na época do que eu ainda trabalhava na lavoura com meu pai, eu escutava falar da Operação Mata-Mata. Não sei se é comum ali. Não? Eu Nunca ouviu nunca falar? ouvi falar disso. Tá, Não. esse termo a gente aprende na pós-graduação. Eu lembrava, e os agricultores mais antigos eles vão lembrar, porque o que é a Operação Mata-Mata? Talvez tu conheça por outro termo. A Operação Mata-Mata é assim, ó, eu tenho um crédito rural, tenho um financiamento, estou devendo, não consegui pagar. O que o banco oferta? Aí, se tu está devendo, eles não te liberam o próximo crédito, né? Eles não te liberam o próximo financiamento. O que o banco às vezes oferta? Eles liberam um financiamento para pagar o anterior. Isso, Sim. Isso é conhecido como operação mata-mata, que é expressamente proibido também. Então, o agricultor, se não conseguiu pagar, houve frustração de safra, o banco precisa prorrogar,
não podem inscrever o agricultor em dívida, não podem mudar o cadastro interno lá no Sicor, que a gente sabe que o banco faz às vezes, fica negativado interno, e não libera, ele não consegue mais crédito em lugar nenhum. Então, não pode fazer um empréstimo para matar o outro. Então, o banco precisa prorrogar. Então hoje eu acho que a gente poderia deixar como uma dica principal para o produtor. Quando acontece essa questão de frustração de safra, agora nós falando de frustração de safra, que teve seca no verão, teve excesso de chuva lá no inverno, que o trigo não produziu, né? Teve Sim. seca no anterior também, então já são vários seguidos. Às vezes eu me pergunto, eu olho para os produtores, independente do tamanho, quem produz lavoura principalmente, eu olhando, eu penso assim, como que o produtor ainda consegue plantar, né? Consegue dar a volta, consegue continuar produzindo, se a gente sabe que ele já produziu 3 safras seguidas e não conseguiu ter lucro, ou colheu menos que a despesa, né? Sim. Isso a gente olha, às vezes a gente pensa, da onde que ele está tirando, da onde ele está conseguindo dinheiro para isso. Então, eu acho que uma coisa importante da gente dizer para o produtor é assim: quem tem o financiamento e está com essa situação, acho que antes de correr pegar um dinheiro com uma taxa de juro mais alta, com uma taxa de juro de mercado normal de financiamento para quem não é produtor, antes de vender um pedaço de terra, que muitas vezes o pessoal faz, buscar primeiro tentar fazer a prorrogação, né? Claro. Buscar assessoria jurídica, se precisar, para tentar fazer pelo que ele tem direito de fazer, né? Acho que isso seria uma coisa importante para a gente dizer hoje para o produtor, que a Sim. gente, eu já falei muitas vezes, produtor, lá uns anos atrás eu fiz renegociação de dívida. Eu vou dizer aqui na live, eu fui no banco, pedi para parcelar ou para jogar para frente, o banco disse que não, né? Sim. Eu deixei vencer na época. E Sim. aí, uma semana depois, eu fui de novo no banco e aí eu consegui renegociar, pagar nos anos seguintes com a mesma taxa de juro, né? Então, a situação a minha foi aquela, eu consegui fazer, mas eu tive que deixar vencer para depois ir lá para daí fazer uma Que bom proposta, que né? conseguiu, Mas o bom né? é o produtor. Consegui. O bom é o produtor antever isso, que nem tu disse, 15 dias, às vezes até Sim. mais, né? Ir lá É. tentar negociar, não deu certo direto, vamos buscar um auxílio, ver se consegue, para daí depois, se precisar fazer algo então diferente do financiamento dentro da taxa de juros e tal, aí é uma segunda opção, não é a primeira, seria uma segunda opção para fazer, né? Sim. É, Qual que é a diferença entre prorrogação de dívida e renegociação de dívida? essa é a clássica. A prorrogação de dívida. Prorrogação, exatamente o que ele estava falando agora. Prorrogação parou, não colheu, parou de pagar, joga lá para frente com a mesma taxa de juros lá do contrato, lá do início, a mesma taxa de juros, o mesmo vencimento, mesmas cláusulas contratuais lá do primeiro contrato. E isso é prorrogação. A renegociação faz uma nova dívida e aí começa a pagar como se fosse aquela primeira. A renegociação é sempre ruim? Não. Mas a renegociação, tu abre a porta para o banco jogar as taxas de juro deles. Então, sempre tenta bater na tecla prorrogação. E quando o agricultor for sozinho, isso é uma dica, for sozinho para o banco, pede a prorrogação da dívida. Não vai lá, eu quero renegociar, não. Quero prorrogar minha dívida. Não. E claro que aí, quando já for munido de laudo de frustração de safra, ou o laudo da capacidade real de pagamento, que nem eu falei, o banco, com esses requisitos, o banco não pode dizer, eu não quero prorrogar para ti. Ele não tem essa opção. Claro que às vezes na via administrativa eles dizem,
ou às vezes até o advogado mesmo, ele encaminha, mesmo com esses requisitos, com esses laudos, a maioria das vezes o banco nem responde, mas está na lei que precisa notificar o banco, então vamos notificar o banco, vamos fazer a nossa parte também. Então vamos Sim. juntar documentos. Mas essa é a diferença entre prorrogar e renegociar. Nós falamos dessa prorrogação para custeio de lavoura, né, investimento. Aqui a Solange Siqueira pede: o custeio de vaca pode prorrogar? Provavelmente é o custeio pecuário. Sim. Também pode. Aí pode, mas entra... precisa, por exemplo, o pecuário, são os mesmos requisitos. Por exemplo, fiz um investimento em leite, seria o caso, né? geralmente é o valor que o produtor pega baseado na quantidade de animais para comprar ração, fazer pastagem, enfim, né? Esse tipo de E situação. digamos que seja para produção de leite, digamos. Ou carne, pode ser de corte também. Sim, mas vamos também. usar o exemplo do leite. Aí, por exemplo, baixou tanto, o exemplo que tu citou antes, baixou tanto o preço do leite que eu não consigo pagar. Entendeu? Mas eu preciso comprovar que realmente a cooperativa que está comprando, o preço é esse, eu estou com o manejo correto, eu estou com. Então, junto os laudos, junto os requisitos, apresenta lá. É a mesma. Aí entra a questão do preço, né? Citei antes, eu estava conversando com a Janice ali antes da live, né? 2023, quando o preço do leite caiu lá embaixo, né? Seria uma situação também, se o produtor tem um financiamento que é voltado para o leite, para ele pedir essa prorrogação, né? Por causa de preço. Por E causa tu de estava preço. comentando lá na região, lá em Caxias, vocês têm a questão hoje de dificuldade de comercialização de alguns produtos, né? Isso, o último agora foi o tomate, que o preço pago pelo tomate não pagava a dívida. Então, aqui, a frustração de safra aqui é mais difícil, porque o clima aqui é mais favorável para o hortifruti, e o pessoal tem bastante estufa. Então, mas mesmo os que não têm, o clima aqui é mais favorável. Então, aqui a maior dificuldade é não conseguir pagar por não conseguir comercializar. E quando consegue comercializar, o preço não paga a dívida. Esse é a nossa peculiaridade aqui, na região da Serra. É isso, às vezes nós estávamos conversando, às vezes acontece assim, né? A Janice deu um exemplo antes. Um ano, algum determinado produto, vamos pegar o tomate, por exemplo, tinha dado o exemplo antes. O preço dele sobe lá em cima. Então, na sequência, na safra, muitos produtores plantam com a expectativa do preço alto. E aí vem um bombardeio de oferta do produto e o preço cai lá embaixo. Né? Isso aí. São A lei da situações oferta e que procura, também né? acontecem. Acontece. Alguém disse aqui, o Adilson diz aqui, a saída à nova velha agricultura, o pessoal investir em manejo de solo, né? Fazer uma agricultura mais sustentável para ter menos risco climático também, né? Isso é bem interessante também. A sustentabilidade sempre foi o foco, a grande mídia sempre pregou muito isso, né? Para o agricultor se preocupar, mas eu sempre digo, ninguém mais se preocupa tanto com sustentabilidade do que o próprio agricultor, né? Porque ele é o primeiro, se a natureza se rebelar, digamos, o agricultor é o primeiro que sofre, então é o que preserva 20% da mata natural, enfim, em volta de rios, em volta. Para nós aqui na cidade, claro, quando uma urbanizadora vai abrir um loteamento, que daí é obrigada a ter uma área verde, mas o pessoal que compra o terreno já dificilmente tem uma árvore, então o agricultor é que mais faz essa parte, né? E agora a gente pensa, eu ando muito pelo estado aqui, várias regiões, e a gente vê municípios, por exemplo, que são praticamente vivem da agricultura e da pecuária, né? Municípios que são agrícola, que têm pouca ou Sim. nenhuma indústria.
Imagina um impacto como um ano como esse, colhendo pouca soja, quanto dinheiro deixa de circular dentro do município, no comércio, né, de imposto para o município. Então, isso é um impacto gigantesco, muito É, grande, né? aquele ditado que eu gosto muito de ouvir, que quando o agricultor não planta, a cidade não come. Então, é porque a economia toda, ela gira em torno de alimento. Então, se a agricultura vai mal, e a agricultura hoje no Brasil, ela representa mais de 30% do PIB. Então, só a agricultura. Então, são valores muito altos e é um percentual muito grande se for ver a questão toda da economia. Por exemplo, se qualquer outro setor vai mal, o impacto não é tão gigantesco quanto a agricultura. Porque, além de Sim. produzir alimentos, toda a parte da produção de implementos também. Porque se o agricultor não colhe, ele não compra também. É toda uma cadeia produtiva ligada à agricultura, né? Exatamente. A gente teve nos últimos dias alguma questão do governo sobre a prorrogação de dívidas. Sobre a O que que securitização, teve isso, da prorrogação? tá? Foi, não sei certo como que chama, foi, vamos dizer assim, o governo autorizou fazer a prorrogação, né? Seria uma autorização a mais, então, para o produtor conseguir. Na Isso verdade, facilita alguma coisa para o produtor ou não muda? eu acredito que tu esteja falando exatamente dessa securitização, que na verdade ele foi aprovado numa casa, mas ainda falta ser aprovada, não tá, o projeto não foi todo aprovado ainda. Mas o que é a securitização? Ela já foi implementada uma vez, lá em 95, salvo engano, Uhum. 1995 por aí. Até ela ficou em vigor durante 8 anos, salvo engano, é por aí. O que é a securitização? É a venda, é uma autorização que o governo federal tem que dar, de vender essas dívidas dos agricultores, os bancos venderiam as dívidas dos agricultores para investidores. Isso seria a securitização. Então, o banco receberia o dinheiro e conseguiria emprestar de novo para os agricultores. Isso seria a securitização, nos moldes lá de 1995, e acredito, eu não li todo o projeto, mas basicamente seria isso. Então, seria uma venda das dívidas para investidores, o banco ganha, o agricultor ganha. Mas ainda ela não foi totalmente aprovada ainda. Mas Isso indiferente, ia ajudar. mesmo sendo aprovada, a renegociação não é automática para os agricultores. Eles igual vão ter que fazer prova da frustração de safra e apresentar laudo da capacidade de pagamento. Então, em termos práticos, para o agricultor, não muda muito, porque o direito ele já tem. Então, viria uma norma específica que o agricultor precisa juntar laudo. Então, eu não saberia nem te dizer porque não vai ser automático. Então, Sim. o direito o agricultor já tem. Então, seria uma Já existe na facilidade, lei, talvez? já existe Pode na ser. lei algo que ampara, né? Talvez uma facilidade que os bancos vão adotar a partir de então, tomara que sim. Aqui tem uma pergunta do Rafael Rupental. A partir de que vencimento se enquadra os investimentos? Fui essa semana no banco, pedi para prorrogar, aí falaram que só os que vencem a partir de julho. Não Tem tem, que a ver, prorrogação tem não data limite. o requisito, assim, ó, por exemplo, tu vai ver, deu a frustração da safra, viu que tu não vai conseguir pagar, tu tem que notificar o banco que tu não vai conseguir pagar. Depois do vencimento, começa a luta pela prorrogação. Então, isso não só dessa dívida desse ano, do ano passado, do retrasado, claro que daí aquele prazo ali de notificar 15 dias antes decai, não tem como. Mas isso não quer dizer que se o agricultor conseguir, por exemplo, provas de uma frustração de safra lá de 2019,
Se ele conseguir o laudo de frustração de safra e o laudo da capacidade de pagamento, que ele vem desde lá, enrolando em dívida, e juro, e multa, e taxa, a gente consegue prorrogar e renegociar desde então. Então, Mesmo de frustrações anteriores de safra, ele conseguiria... Até 10 anos atrás. Até 10 anos atrás. Sim. Na verdade, eu acho que o que ele... Talvez o banco passou alguma coisa para ele em relação a algo para frente, né? Mas, na verdade, ele consegue pedir prorrogação daquele financiamento, daquele custeio, que é em relação à safra que teve a frustração, né? Então, a safra de soja frustrou, você vai vencer agora, vai vencer agora em junho, ele tem que fazer esse pedido dessa safra de soja, né, Desse ano, que ele não desse conseguiu plano colher. safra agora. Né? Porque cada ano tem um plano safra, né? Então, é enquadrado dentro, as condições e taxas de juros são enquadradas dentro daquele plano safra, que normalmente elas mudam um pouquinho de um ano para o outro, o plano safra, né? A taxação de juro. Ela tem uma. Às vezes mantém e às vezes ela oscila, mas minimamente. E se alguém tem algum financiamento que já venceu e ele está ali naquela situação, por exemplo, de ter uma máquina que pode ser pega pelo banco, alguma coisa assim, ele ainda pode pedir a prorrogação mesmo depois de vencido? Quando já está na fase da penhora, que está na iminência do banco ir lá penhorar o bem, acho que é isso que tu está querendo entender. Sim, Isso, Vanderlei. sim. Tá. Quando está na iminência de ter o bem penhorado, ainda assim a gente pede a prorrogação, a gente apresenta os documentos, só que aí a medida é outra, porque a gente não tem mais o interesse agora, no primeiro momento, prorrogar, e sim não ter o trator penhorado. Então, a gente apresenta, sim, mas a gente já pede de imediato que ele não pagou, o agricultor não pagou, porque a taxa de juro foi excessiva, que a renegociação foi abusiva e que ele não pagou porque teve a frustração de safra. E enquanto o juiz analisa, a gente pede a suspensão dessa execução, para enquanto ocorrer o processo, não penhorar a máquina. E também existe, por outro lado, alguns bens protegidos por lei que não podem ser penhorados. Por exemplo, como é que tu vai penhorar a colheitadeira do agricultor na época de colheita? Por mais que esteja devendo. Tá, recolhe a colheitadeira. Como é que ele vai terminar a colheita para pagar a dívida? Então, são tudo peculiaridades que o advogado precisa ter conhecimento para apresentar para o juiz, claro, fundamentado em lei, para dizer, ó, não dá, esse bem não dá. Ou suspende a execução, tenta pedir a suspensão da execução para terminar a colheita e aí ter uma condição de renegociar com o banco. Você, nas suas assessorias jurídicas aí para produtores, a questão de prorrogação, o que tu tem visto? É mais fácil o produtor conseguir renegociar com bancos públicos ou é mais fácil o produtor conseguir renegociar com cooperativas de crédito? Bancos públicos. Bancos públicos. Banco do Brasil e Banrisul, eles, não sei se por serem bancos vinculados ao Estado e à União, eles, me parece que eles têm um conhecimento melhor sobre todo esse projeto de crédito rural. Algumas cooperativas e bancos privados são mais resistentes, mas como eu havia te falado antes, Vanderlei, essa lei do crédito rural, ela se aplica a todas as instituições financeiras que operam crédito rural, porque esse dinheiro que é destinado para o crédito rural não é do banco em si, ele é uma verba da União, é destinado para a agricultura mesmo. Então, se o banco tem autorização, e quem concede a autorização é o Banco Central, para operar crédito rural, esse banco ele se submete à legislação do Banco Central, que é, resumindo em miúdos, é assim: eu te dou esse dinheiro para tu emprestar para os agricultores,
mas a taxa de juro que tu vai operar é essa. Tu não pode operar acima disso aqui. O limite é esse aqui, que é o que está na cartilha do Manual do Crédito Rural que tu havia comentado antes, lembra? Sim. Então, sob pena de se operar taxa de juros que está acima do plano safra ou da cartilha, dele ser descredenciado. Tu teria mais alguma informação para passar para o pessoal? Eu acredito que o básico seria isso. Claro que tem as particularidades de cada um, né? Mas só para encerrar, normalmente isso não é de todo ruim, mas digamos que dificulta bastante. Uma dica para os agricultores: não esperem até o banco executar a dívida. O que é executar a dívida? Buscar a terra, o bem que vocês derem em garantia. Então, não esperem até esse momento. Viu que não vai produzir, que não deu produção para conseguir pagar esse financiamento, já começa a juntar documento, vai na Emater, sindicato. Essa semana eu fiz um monte de ligações para sindicato, me colocando à disposição para ir nos municípios, para palestrar, para explicar para os agricultores que eles têm direito à prorrogação, os documentos que eles precisam reunir para levar para o banco, para dizer, eu não estou de má fé, eu plantei dentro da janela de zoneamento, conforme o projeto, eu não consegui colher por causa disso. Então, para levar a informação para o agricultor, para que no momento que ocorreu a frustração de safra, que ele já comece a caminhar no sentido de buscar os direitos dele, e não lá quando já está na fase da execução, porque às vezes dá tempo do banco buscar esse bem, e ele fica apreendido. Então, e aí é muito triste tu ver um agricultor sendo privado das coisas dele, e ele tinha o direito, ele só não tinha conhecimento, mas ele tinha o direito. Então não esperem, busquem, cobrem dos sindicatos de vocês também para buscar gente, para trazer informação para vocês também. Ou se vocês entrarem na minha página, tem o meu telefone ali, fica à disposição para qualquer dúvida, pode me chamar. Ou procurem o Vanderlei também, ele tem meu contato, ele consegue repassar meu contato. Então, fico à disposição, que nem eu falei lá no início, quando me apresentei. A agricultura, para mim, não é só uma carreira profissional. A agricultura, para mim, e principalmente esse setor de prorrogação de dívida, para manter o agricultor com a sua dignidade, conseguindo produzir, conseguindo alimentar a sua família, se sustentar, é por isso que eu luto. É por isso que eu me formei, é por isso que eu me especializei, é por isso que eu estou aqui. Não é para ser mais um, é para manter o agricultor na terra dele, produzindo e pagando conforme os direitos dele. É isso. Isso aí. Agora me veio na cabeça mais, tem um comentário e me veio mais uma questão. Pode falar. Que a gente pode abordar. Queria te pedir uma coisa, agora tô falando, mas esqueci. Vamos ver se eu lembro depois. A Rose Guidoni. A Rose Guidoni, eu fazia assistência técnica para ela quando eu morava lá no Vale do Taquari. Ela é lá de Encantado. Ela disse que ela tem um financiamento de silagem e perdeu a silagem em função da intensa chuva lá do inverno passado, com os deslizamentos, perdeu vaca também, e o banco não quer prorrogar. Esses produtores que foram atingidos por essas enchentes, que perderam vaca, perderam silagem, perderam equipamento e tinham financiamento, com certeza eles têm o direito, com né? Com certeza. Diz para ela me chamar lá, passa o meu contato. Então, com certeza tem direito, com certeza. É aquilo que nós estava falando antes do crédito rural investimento, né? Então, ela investiu, ela adotou o manejo correto e assim, ó, quem é que não viu a enchente do ano passado? E Sim. acabou perdendo, né? E não foi só a situação dela, tem mais agricultores nessa mesma situação de enchente que perderam as lavouras todas, perderam os animais, né? Então. Outra questão, não sei se tu já pegou um caso desses, provavelmente ele se aplica. Lá na região que a gente, que eu
morei 2 anos e meio no Vale do Taquari, uma coisa era bem comum acontecer lá, que era os produtores perder gado por tuberculose. Ter a propriedade fechada, o gado vai tudo para abate sanitário. Até esses tempos nós levamos uma semente lá para um produtor e ele passou por isso. Ele disse que dificuldade para conseguir pagar as contas, porque ele tinha 30, 40 vacas e foi tudo para abate sanitário. Também há uma situação que se encaixa nisso? Nesse contexto, porque para a tuberculose eu não tenho conhecimento agora, não consigo te responder exatamente, mas de repente tu consegue me ajudar. Existe uma vacinação preventiva? Sabe dizer? Existe para brucelose. Porque assim, Existe. ó, digamos que não tenha para tuberculose, ou que tenha e ele adotou todos os manejos. Ele sempre precisa, o agricultor sempre precisa demonstrar que ele adotou o manejo correto. Adotou o manejo correto. Ele perdeu, não foi culpa dele, começa aí a gerar um direito a prorrogar a dívida. Porque a legislação entende que o agricultor ele tem uma empresa a céu aberto, vulnerável às coisas da natureza, tanto doenças quanto granizo, chuva, enfim. E essa lei vem justamente para proteger isso. Então, o Esses que casos, do ponto de vista de conseguir provar, eu acredito um pouco mais complicado, porque pode vir a tuberculose que venha de fora da propriedade, vizinho de claro, alguém que tenha uma coisa assim, ou o que muitas vezes acontece, o produtor acaba comprando um animal de fora sem fazer o teste. E aí, vamos dizer, aí tem os dois lados. Pode acontecer por um descuido dele ou pode acontecer por algo natural que ele não tenha sim. É como por isso evitar, né? que, Então é um sim, caso tem que ser analisado. Só tem me que ser surgiu isso analisado. agora porque a gente via muito produtor lá. Era uma coisa aqui na nossa região, se acontece, isso é um caso assim atípico, né? Mas tem regiões Uhum, onde isso é um pouco mais comum de acontecer. sim. O que precisa sempre estar claro, por exemplo, essa questão da sanitária. Eu sei que para transportar gado, salvo engano, tu precisa de uma autorização. É isso, né? Tem que fazer os testes, para gado de leite, no caso, tem que fazer teste de Sim, brucelose, tuberculose, tem que ter a guia de transporte, né? pois é. Tem que ter Aí as digamos que propriedades tem que estar em dia com a vacinação, tudo certinho. por isso que eu falei antes. Isso tudo se chama manejo. Se o manejo foi adequado, se fez tudo isso, tem como comprovar. Tem tantas cabeças de gado, todas elas estão com a vacina em dia e ocorreu uma doença que se perdeu, aí sim é uma questão do evento da natureza. Sim. Agora, se ficou configurado lá que trouxe um terneiro e não fez o manejo correto, fica difícil. Aí é bem difícil. Resumindo, a, a, a prorrogação ela se encaixa para o produtor que faz tudo certinho, mas ele perdeu por algo que não tem controle. Questão Exatamente. climática, chuva intensa, seca, né? Alguma coisa nesse. Doença, Isso aí. Bom, eu acho que da minha parte eu tirei todas as minhas dúvidas, né? que Respondemos bom. alguns comentários. Eu vou colocar na descrição da live depois o teu contato, tudo certinho. O pessoal que está nessa situação e que quer um auxílio. Tu Claro, atende gente de outras regiões também, aqui do Noroeste, se alguém precisar. atendo, sim, atendo. Até hoje à tarde eu atendi conversei com um cliente que fica bem perto da minha cidade, que eu sou natural de Alecrim, então atendi hoje à tarde de lá. Hoje está mais fácil essa questão, é tudo mais pela Tudo internet, online. né? Tudo Isso, online facilita bastante. sim. Bom, tem mais alguma coisa para fechar a nossa conversa? Para mim, era isso que eu queria trazer para hoje, essa preocupação com a questão da prorrogação, e fico à disposição para qualquer dúvida. Então, tá joia, pessoal. Então, quem tiver mais alguma dúvida, quiser fazer um comentário aí depois, quem for assistir a live, quiser comentar alguma coisa, a gente pode repassar também, né?
para tirar mais algumas dúvidas. Janice, agradeço muito por você ter aceito esse convite para a gente conversar. É um assunto bem delicado, vamos dizer assim, né? Com várias situações para se analisar, mas é muito bom a gente poder levar uma informação de uma maneira bem simples, né? Para o produtor poder entender um pouco dos direitos que ele tem em situações como essa, né? O Pablo Barbosa, que meu cliente também, ele pediu se tem custeio, se custeio de vaca de leite tem prorrogação. Pablo, tem. Nós falamos aqui, depois você assiste a live um pouco mais para o começo, ali na metade, mais ou menos, que a gente falou disso. Tem também, dentro de cada situação. Então, Janice, muito obrigado. Pessoal que precisar de algum auxílio nessa parte, quiser conversar com ela, vai ter o telefone aqui, vou botar nos comentários também, né? Pode entrar em contato com ela. Primeiro, Certo. tenta lá no banco. Se o banco não aceitou, busca quem pode te ajudar a você conseguir, então, fazer essa prorrogação, se tiver essa necessidade. Né? Isso, então. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de levar um pouco de informação para os agricultores. E em outra oportunidade, se tiver mais alguma coisa, fica à disposição também. Tá bom? Joia. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.